Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Sara, sou professora de administração da Microlinks. E hoje, na nossa aula de hotelaria e turismo, a gente já finalizou a parte de hotelaria, como eu havia informado na aula passada. Nós estamos focando agora nesse tema de área de turismo, tudo bem? Já para avisar também que essa vai ser a nossa última aula, para realizar a nossa avaliação. Então, assim como eu espero que você tenha se dedicado e prestar atenção nas outras aulas, o mesmo vai ser com essa, tudo bem? Então, para que dessa maneira a gente consiga fazer a avaliação sem dificuldade, para que a gente venha encerrar esse módulo com bastante êxito, com um grande aprendizado a respeito dessa área, para agregar, para expandir conhecimento e para atuar na área profissional, assim que tudo isso se finalizar e normalizar, Esperamos que logo, tudo bem? Então, na nossa aula de hoje de turismo, nós vamos aprender a respeito de pacotes turísticos e eu quero falar um pouquinho a respeito do turismo quando finalizar essa área de pandemia, quando a gente finalizar toda essa quarentena, para como é que a gente vai retornar, tudo bem? Então, vamos lá iniciar esse conteúdo, que a aula de hoje está bem bacana. Então, dentro das características do turismo, foi mencionado na aula passada, a gente falou um pouquinho a respeito de demanda turística, o que é isso, E na aula de hoje eu quero voltar com esse tema, frisar um pouquinho mais, para enfatizar o conteúdo para vocês, tudo bem? Então, vamos lá, gente. O que é a demanda turística? Como eu disse, a gente falou um pouquinho desse tema na aula passada, tá? Mas eu quero me aprofundar um pouquinho mais para fixar esse conteúdo para vocês, para que dessa maneira a gente venha ter 100% de aproveitamento sobre cada um dos temas, tudo bem? Então, para a gente definir um pouquinho a demanda turística, ela acaba sendo tão complexo quanto definir a própria atividade turística. E da mesma forma que acontece com o turismo, as definições de demanda e também elas vão estar variando de acordo com os interesses dos turistas, dos nossos clientes, dos viajantes, tudo bem? Onde ele vai dar enfoque, onde ele vai dar foco, onde ele deseja ir, tudo bom? Então, a gente acaba tendo o quê? O que é a demanda turística, Então, é a procura do turista pela viagem que vai atender às suas necessidades e desejos pessoais, tá bom? Então, isso acaba sendo muito importante. Então, demanda turística remete ao quê? A um lugar popularmente conhecido, podemos dizer, Lembra que a gente falou da aula passada de turismo de massa? São aqueles lugares que têm maior demanda, que as pessoas procuram para viajar mais, procuram para estar viajando. Então, a gente, no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, são os lugares que têm maior demanda turística, que tem esse maior fluxo, esse turismo de massa, digamos, Então, isso acaba sendo bem importante para a gente frisar, tá bom? E a demanda turística já é algo mais relacional do turista em si, Aquilo que vai suprir as suas necessidades, aquilo que vai estar suprindo os seus desejos, naquela viagem em si, para aquela realização pessoal de algo que ele pode ter planejado durante muito tempo, A viagem em si, tem gente que vai, mete a cara e sem planejamento já vai conhecer um lugar, um país, um ambiente em si que ela almeja, conhecer, e já tem gente que tem todo um planejamento para chegar lá para tudo dar certo, Então, depende muito disso. O local que vai suprir, assim, as suas necessidades, tudo bem? Então, a gente pode caracterizar dessa maneira. E a demanda turística, ela tem algumas características, tá bom? Ela é dividida e a gente tem a demanda efetiva e a demanda de potencial. A demanda, gente, efetiva pode também ser chamada de demanda efetiva, atual ou real. E ela é composta por pessoas que efetivamente elas participam de atividades turísticas, Ou seja, que realmente são pessoas que gostam de viajar. São pessoas que não criam raízes, São pessoas que elas estão viajando, vai de um lugar, vai para o outro, e fica nessa de conhecer novos lugares, de, conhecer, igual o passarinho, vai voando, vai e conhece novos lugares, e
são aquelas pessoas que de fato gostam de viajar, né? Ficam mais tempo dentro de um ônibus, dentro de um avião, dentro de um carro, do que dentro da sua própria casa, né? Então, esse acaba sendo uma das características, né? Então, esse grupo, ele gosta de analisar com maior facilidade em pesquisa e estatísticas de ramo turístico, né? Para que, assim, eles venham ter sucesso, né? Para que eles venham, de fato, ter um aproveitamento legal dentro da área, né? Dentro do local, dentro do país que vai estar realizando essa viagem, tudo bem? E depois nós também temos a demanda de potencial. E ela é composta pelo grupo de pessoas que, por algum motivo, eles não estão viajando no momento, mas possuem todas as características inerentes para realizar essa ação. Ou seja, são aquelas pessoas que planejam, são aquelas pessoas que gostam, pessoas que, sabe, que salvam os lugares que querem conhecer. Então, são as pessoas que já têm tudo planejado, porém ainda não estão viajando, né? Ainda não colocaram em prática esse sonho, né? Esse objetivo, esse passeio que eles desejam realizar, tudo bem? Então, a gente tem esses dois tipos de demanda, tá bom? Então, só para fixar, demanda efetiva, né? São as pessoas que constantemente estão viajando, né? São aquelas pessoas que não criam raiz em um determinado lugar, sempre querem conhecer lugares novos. E nós temos a demanda de potencial, né? Que, como eu disse, ela é composta por as pessoas que podem ter tudo planejado, mas até o momento eles ainda não iniciaram toda essa viagem em si, tudo bem? Então é possível perceber, então, que tanto a demanda turística, ela é como uma consumidora de um sistema, tudo bem? E por isso, ela é tão complexa, quanto o turismo em si, né? Então, sendo assim, acaba sendo mais útil entender a sua complexidade, as suas características, os fatores que influenciam em suas tomadas de decisões, do que ficar tentando conceituar a demanda turística, tudo bem? Então, ela é algo que a gente pode falar de várias maneiras, mas sempre vai se remeter ao mesmo assunto, tá bom? Então, não adianta querer deixar muito bonito, sendo que não é algo muito difícil, então muito complexo de se explicar, tá? É mais algo caracterizado em si, tudo bem? Querer caracterizar isso, tudo bem? Também trabalhando com isso, a gente tem o desenvolvimento dos pacotes turísticos, né? Então, a gente tem diferentes públicos, diferentes pessoas, com diferentes destinos, né? Então, a gente tem cada pacote que vai suprir a necessidade desse nosso cliente, né? Porque não tem como a gente dar um pacote de viagem para uma pessoa que ela quer conhecer, que ela quer conhecer Paris, a gente manda ela, sei lá, para conhecer a Argentina, né? Então, a gente não pode fazer essas divergências, tá bom? A gente tem que conhecer o nosso cliente, entender qual é o perfil dele, entender quais são suas necessidades, seus desejos, para que dessa maneira a gente venha suprir, né? Trabalhar dessa maneira, tudo bem? Então, vamos lá. Os pacotes turísticos, eles são desenvolvidos e baseados na procura dos turistas, como eu havia dito. E um dos principais produtos da maioria das agências de turismo, né, acabam sendo os pacotes, né? Então, todo o roteiro de um pacote, para que ele venha a ser bem sucedido, e aceito pelas agências e pelos turistas, ele precisa basicamente seguir 4 passos, né? Que são esses que eu coloquei na telinha para vocês, né? Que é o planejamento, o desenvolvimento, promoção e venda. E o planejamento em si, ele começa nas oportunidades identificadas em pesquisas de mercado com as quais nós descobrimos as necessidades ou os desejos do nosso cliente, né, do turista em si. E ao descobrir essas características, nós podemos tanto desenvolver um novo pacote ou adaptar um que já exista, adequando ele às necessidades e alguns desejos, né, alguns pedidos mais detalhados de cada um dos nossos clientes. Tudo bem? E muitas pessoas elas têm uma dificuldade em entender ou diferenciar o que faz uma operadora e o que faz uma agência de turismo, tá bom? Porque existem esses dois mercados, tá bom? E tem algumas pessoas que acabam tendo essa dificuldade em distinguir, né, de diferenciar uma da outra, tá? Então a gente também vai falar um pouquinho disso, tá bom?
Então, mas para que a gente venha, de fato, proporcionar esses 4 etapas, tem que ser esse atendimento de excelência, a gente tem etapas, tem processos que devem ser seguidos para que dessa maneira a gente venha chegar na excelência e na satisfação do nosso cliente, né? Eu falo muito sobre isso nas aulas de vendas e provável que eu já tenha mencionado na aula com vocês também a respeito da propagação. Não, o que é a propagação e como ela pode agregar no nosso negócio, no nosso atendimento, no nosso meio profissional. Gente, a propagação nada mais é do que a propaganda que o nosso cliente faz a respeito da nossa empresa, a respeito dos nossos trabalhos, a respeito dos nossos serviços, para as outras pessoas, tá? Sem custo nenhum. E a gente acaba nomeando como propagação, tudo bem? Então tem a propagação positiva e a negativa, né? Como tudo na vida tem os dois lados da moeda, dentro disso também. Ou seja, tem a propagação positiva, que com um atendimento excelente que o meu cliente ele venha receber, ele vai querer compartilhar isso com as outras pessoas, ele vai querer que outras pessoas tenham acesso, né? E tenham essa mesma experiência positiva que ele teve acesso, né? Ele venha ter o acesso para compartilhar com outras pessoas, tudo bem? Então, dentro disso a gente tem para enfatizar, tá bom? Então, a gente tem essa característica positiva, nem a negativa, que é quando o cliente ele é mal atendido, ele vai sair por aí falando sobre a má experiência que ele recebeu, né? E tem um ditado que diz que um cliente satisfeito fala para uma pessoa, e um cliente insatisfeito, ele fala para todo mundo, fala para o tio, para primo, para vizinha, compartilha para todo mundo essa insatisfação. Porque da mesma maneira que a gente quer que uma outra pessoa tenha acesso a uma boa experiência, a gente também quer fazer o quê? Negar, a gente não vai permitir que essa pessoa ela vá ter uma má experiência, não é? A gente não quer compartilhar essa coisa ruim com outras pessoas, tudo bem? Então, uma boa experiência faz com que a gente crie o marketing da nossa empresa, do nosso profissional, né? Do nosso perfil profissional em si, faz com que a gente crie a nossa marca no mercado, né? E que a gente aumente a nossa cartela de clientes, né? Então é um que fala para o outro, que fala para o outro e vai aumentando. E as pessoas vão querendo se informar cada vez mais, né? Então isso é bem bacana a gente poder compartilhar, tá bom? E sempre enfatizar a boa experiência ao nosso cliente, né? Além de fidelizar ele ao nosso serviço, também fazer com que ele por si só faça propaganda da nossa empresa, né? Faça propagação, para que dessa maneira a gente venha aumentar a nossa cartela de clientela. E voltando, né, a questão para diferenciar da operadora de turismo para agência de turismo, tá bom? Então, a operadora de turismo, gente, ela planeja e prepara os pacotes turísticos de acordo com o perfil do turista, captado, né, por meio de pesquisas de mercado, conhecendo o nosso cliente em si. E a agência de turismo, ela vende pacotes elaborados pelas operadoras, tá bom? Então, as operadoras são elas que montam os pacotes e as agências, elas vendem esses pacotes que as operadoras fazem, tudo bem? Então, como a gente acabou aprendendo, as 4 etapas do desenvolvimento de um pacote, né, são planejamento, desenvolvimento, promoção e venda. E no desenvolvimento de um pacote turístico, nada é feito ao acaso ou por um gosto, né, ou por gosto de si. Por isso, é preciso ter muito conhecimento e planejamento ao traçar as rotas. Então, inúmeros profissionais e serviços, eles são envolvidos nesse processo, como transporte, hospedagem, guia turístico, né? E o que seria do turismo se não houvesse transporte, né? Como as pessoas iriam, né? E a operadora, ao contratar as agências e companhias de transporte, ela deve conhecer a sua reputação no mercado. Geralmente são contratadas as empresas terceirizadas e por isso deve ter muita cautela e conhecimento sobre o histórico das empresas envolvidas nesse roteiro, tudo bem? Para saber como que é a experiência, para saber como é que é os comentários a respeito dessa empresa dentro do mercado, tudo bem? Por exemplo, vamos imaginar que a companhia aérea ela não faça uma manutenção periódica, né, em seus aviões ou tenha no histórico vários acidentes aéreos.
né? Então, se ela for contratada por engano, a gente pode acontecer o seguinte, né? A operadora, ela vai perder dinheiro, vai perder cliente. Então, a gente tem que saber qual é o histórico das empresas terceirizadas para transporte que nós vamos estar contratando para que aquilo que nós vamos proporcionar para os nossos clientes seja de fato uma boa experiência. Tudo bem? A gente tem que enfatizar sempre isso. Uma boa experiência, gente, é para fidelizar o pessoal, é para fidelizar o nosso cliente, fazer com que ele, de fato, se sinta especial dentro da nossa agência, né? Mostrando para ele que a gente realizou aquele sonho que ele tinha de viajar. Tá bom? Uma outra questão também importante é a hospedagem, né? Então, imagina que ao contratar um serviço de hospedagem, a operadora, ela vem escolher um hotel cuja a refeição, ela faça mal aos hóspedes que consomem, né? Então, isso é horrível, também não pode acontecer disso, tá bom? Então, quando a gente for contratar um serviço de guia e empresas de transporte em passeios turísticos, nós devemos sempre averiguar muito bem o estado dos seus veículos, tá? E o operador, ele deve buscar referência sobre tudo que estiver no roteiro, tá bom? E somente quando realmente tiver a certeza da qualidade do serviço que a empresa vai realizar, assim ele deve contratar, tá bom? Mas só quando tiver uma certeza mesmo daquilo que está acontecendo. Tudo bem? E nós temos os nossos pacotes turísticos, né? Como a gente estava vendo até agora, a operadora ela elabora e a agência ela vende, né? Então a gente tem alguns pacotes turísticos, né? E as características de cada um deles, né? Para que dessa maneira a gente venha sempre, além de conhecer, né? Na hora que a gente for atuar dentro da área, a gente dominar cada um desses temas, tudo bem? Então a gente tem 3 pacotes turísticos que a gente vai trabalhar na aula de hoje, que é o de lazer, o de negócios e o personalizado. Então a gente vai começar falando sobre o turístico de lazer. E esse é um tipo de pacote muito procurado por turistas nas altas temporadas, né? Que geralmente coincide com as férias escolares de verão, que acontecem no mês de janeiro. E o ponto principal pode ser tanto a diversão quanto o descanso em locais onde há praias ou parques aquáticos. Tudo bem? Por conta do mês de janeiro são meses de calor, né? Esse verão e tudo mais. E a alta temporada inclui também o mês de julho, né, que é a temporada de inverno, quando os turistas eles buscam por locais em que o frio ele acaba sendo mais intenso, ou seja, o sul do Brasil acaba sendo bem procurado, né? E o pacote turístico de negócios ele é desenvolvido especialmente aos turistas que necessitam viajar a trabalho. Então, basicamente, o turista que procura por esse tipo de pacote, ele quer conforto em sua viagem, uma boa localização na hora de sua hospedagem, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as grades turísticas, né, de lazer, nem o de negócio, né? Também existe um perfil na qual deve se adequar a cada cliente, né? Que é o personalizado. E o roteiro moldado a partir da preferência ou necessidade do turista, né, acaba sendo o personalizado. Então, como a gente sabe, os pacotes turísticos, eles são feitos pela operadora, né? Porém, na agência, os itens de cada pacote poderão ser montados de outra forma para adequar aos gostos de cada pessoa, né? Necessidades ou até mesmo a situação financeira de cada turista, né? A gente tem que conhecer o nosso cliente para a gente saber o que vai ofertar para ele, né? Então, dentro da demanda turística, de pacote turístico, a gente acaba encerrando o tema, tá? Eu quero entrar num tema que agora acaba sendo uma atualidade pra gente, né? Infelizmente, a gente acaba se deparando dentro desse cenário do Covid-19, né? E então, eu quero falar um pouquinho, né, sobre isso. E eu também quero que a gente conheça, né? E eu também trouxe uma carta, né, do presidente Manuel Cardoso, do API, né? Do ABI, para que a gente venha saber como é que vai ser a área de turismo, a área de hotelaria, quando tudo isso se finalizar, né? A gente espera que um dia isso finalize, né? E para que tudo isso a gente finalizar, a gente venha voltar, né? Então, gente, a ABI, para quem não conhece, é a Associação Brasileira de Indústria de Hotéis, tá bom? Então, a gente tem ela e o Manuel Cardoso, ele é o
nosso presidente do ABI Nacional, tá bom? Manuel Linhares, né? Ele escreveu um artigo sobre o impacto do novo coronavírus no turismo e principalmente na área de hotelaria, tudo bem? Eu quero ler essa carta para vocês, para que a gente venha estar ciente, né, de como vai ser tudo isso depois, de que tudo isso se normalizar, tudo bem? Então, abre aspas. Vamos iniciar a cartinha dele, tudo bem? Abre aspas. Para onde nos levarão as estradas do novo normal no mundo pós-pandemia, né? Então, após o impacto inicial trazido pelo novo coronavírus, a indústria do turismo mundial, que até 3 meses atrás representava 10% do PIB global e cerca de 13% dos empregados do planeta, ainda não sabe ao certo quando efetivamente retornará com as suas atividades. A própria Organização Mundial do Turismo, que é a OMT, que esperava que no final de março uma queda de 20 a 30% nas viagens, refez as suas estimativas e anunciou que o número de turistas internacionais pode cair de até de 60 a 80% em 2020. E para a OMT, as perspectivas para a recuperação das Américas ainda esse ano são pessimistas, enquanto as mais positivas dizem respeito à África e ao Oriente Médio, onde se prevê uma possível recuperação em 2020. Já a Europa e a Ásia dividiram a opinião dos especialistas, que não se arriscaram em apostar em uma recuperação para os próximos 8 meses. E essas novas previsões são baseadas em 3 cenários, que são reabertura das fronteiras e suspensão das restrições de viagem no início de julho, né? Com uma queda de 58% nas chegadas e no início de setembro com menos de 70%. E no início de dezembro, né, a gente teve uma queda de menos 70% a 78%, tudo bem? Então, no Brasil, nós estamos aos poucos saindo do estado de susto, né? Tentando nos restabelecer diante do novo, né? E normal que será exigido daqui para frente em relações sociais e comerciais, e esperando a reabertura, né, da cadeia do turismo que a gente acaba dependendo, né? Basicamente, de quando os estados e municípios flexibilizarão o isolamento social e quais serão as suas restrições. Enquanto isso, na hotelaria nacional, assim como os destinos e as demais empresas do setor, vêm se preparando para adotar novos protocolos, já que a pandemia trouxe sem aviso prévio um novo conceito de viajar e um novo perfil de turista, que, pelo que parece, buscará mais segurança do que as experiências. E é justamente esse novo conceito que precisamos focar para nos recuperarmos nos nossos negócios. As tendências divulgadas pela OMT apontam que a recuperação se verificará inicialmente em viagens curtas e domésticas, com os viajantes optando por um tipo de turismo mais simples, em destinos mais próximos, além do aumento de viagens individuais e ao incremento de turismo familiar e de pequenos grupos, na sua maior parte feito através do modal rodoviário, tudo bem? Sempre destacamos a importância do turismo realizado através das rodovias brasileiras e seu potencial de crescimento, e hoje, né, mais do que nunca, precisamos investir nos destinos para onde leva os 1,72 milhões de quilômetros de estrada, né? Se antes da pandemia o turismo rodoviário era a esperança para o desenvolvimento dos destinos próximos aos grandes centros, hoje pode ser uma solução para o turismo do país. E para finalizar, e correndo o risco de ser repetitivo, nada mais nos resta a não ser seguir em frente e tentar extrair o melhor da situação, né? Que é, ao meu ver, passar pela atualização da nossa legislação no que se tange todos os segmentos que impactam a indústria nacional do turismo, a fim de que tenhamos a possibilidade real de acessar soluções compatíveis com o novo normal, tornando viável e imediato o turismo doméstico, e quando for a hora, competindo em pé de igualdade com os principais destinos mundiais. Manuel Linhares, presidente nacional da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis, ABIH Nacional. Fecha aspas. Tá bom, gente? Essa é uma frase, essa é a carta que Manuel Linhares, o presidente da
ABIH, né, nacional tem a nos trazer referente a essa situação agora com o novo coronavírus, né? E tudo isso que, infelizmente, nós estamos enfrentando, tudo bem? Mas, como eu disse no início, tudo vai passar, a gente vai normalizar e, aos poucos, a gente vai retornando, mas nós vamos voltar, né? E ter esperança de que tudo isso vai passar e porque um dia vai e que tudo vai dar certo, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Onde a gente acabou falando sobre os pacotes de turismo, identificamos um pouquinho mais a respeito das suas características, tá? E eu também já quis trazer o tema a respeito de como vai ser a área de hotelaria e de turismo diante desse quadro, né, de pandemia, e como vai ser após todo esse cenário na qual nós, infelizmente, estamos passando, tudo bem? Então, eu agradeço a atenção, né, essa presença na nossa aula de hoje. Como eu sempre digo, qualquer dúvida, sugestão ou comentário, só escrever aqui embaixo que eu vou estar à disposição para auxiliar e orientar naquilo que venha a ser necessário, tudo bem? Ou entrar em contato conosco, que eu vou estar à disposição para ajudar vocês naquilo que venha a ser necessário, tudo bem? Mais uma vez, muito obrigada, um beijo grande no coração, até uma próxima aula, né? A gente vai acabar se encontrando ainda, mas o nosso tema de hotelaria e turismo se encerra hoje, depois a gente vai fazer nossa avaliação final, tá? E aí a gente vai dar continuidade com essa área de conhecimento. Gratidão por cada um de vocês, tá bom, gente? Beijo, tchau, tchau!